Próximo passo aqui dessa aula, para finalizar, eu vou falar sobre o mecanismo de contracorrente. Esse é um mecanismo que acaba assustando um pouco, mas ele não é complicado, tá? Vocês vão ver que ele é até simples, só que os livros eles acabam dificultando um pouquinho na hora de explicar, mas aqui eu vou tentar ajudar vocês para que isso fique bem claro na nossa mente. Então, primeiro, para que é que serve esse mecanismo de contracorrente? Ela é uma ferramenta para eu manter a concentração do líquido intersticial medular. Ué, para que eu tenho que manter a concentração do líquido intersticial? O que é o líquido intersticial? O líquido que está lá entre as células. Medular, porque é na medula do rim. No rim a gente lembra que a gente tem um córtex, que é mais superficial, e a medula, que é já mais profunda, né? Nas pirâmides renais e tudo mais. Então, o que é que acontece? Se eu tenho essa parte do líquido intersticial mais concentrado, é para que eu possa reabsorver a água. Então, a concentração elevada do líquido intersticial é necessária para permitir uma reabsorção de água e a concentração da urina. Vamos voltar alguns slides. Mostrar isso aqui. Para que eu possa reabsorver a água aqui, eu preciso de um gradiente de concentração. Não existe transporte ativo de água. Eu reabsorvo a água pelo gradiente de concentração. Então, eu preciso, obrigatoriamente, que aqui o líquido intersticial medular esteja concentrado, para que eu possa reabsorver essa água, para que essa água ela possa, por osmose, passar daqui para cá. E como é que eu faço para concentrar o líquido intersticial da medula? Mecanismo de contracorrente, que eu vou falar agora. Então vamos lá. Esse aqui é um desenho que eu fiz para explicar. Ele está resumido, tem coisa que não está aqui, mas vai ser uma forma um pouquinho mais fácil de a gente entender. O que é isso aqui amarelo? É a alça de Henle. Lembra que na alça de Henle a gente tem a parte descendente, que é permeável à água, e depois a gente tem a parte ascendente, que é impermeável à água. Na parte descendente, eu consigo reabsorver a água. Na parte ascendente, não, só solutos, tá bom? E aqui em azul é tudo que representa a água, então a concentração alta de água, e vermelho é o que representa a concentração mais elevada de solutos, tá bom? Então, nessa parte descendente da alça de Henle, eu coloquei aqui em preto inicialmente, que é um líquido que não está nem muito concentrado, nem muito diluído. Tá o meio termo. O que é que vai acontecer aqui? Ele vai começar a ocorrer na parte descendente a reabsorção de água. Então, como ele é permeável à água, eu vou ter a água saindo da parte descendente. Então, aqui eu tenho uma reabsorção maior de água, e quanto mais eu vou descendo na alça de Henle, mais eu começo a diminuir essa reabsorção. Por quê? Porque aqui dentro vai ficar mais concentrado. Então, eu vou começar a igualar a alça de Henle e o meio aqui vai ficar igual. Então, ambos vão ficar concentrados. Eu começo a reabsorver a água até o ponto que ele fica igual. Se eu tenho a concentração igual aqui e aqui, eu não reabsorvo mais, porque a osmolaridade está igual, eu não tenho transporte de água por osmose. Então, nesse ponto, o líquido que está aqui dentro ele está bem concentrado. Por isso que eu coloquei aqui em vermelho. A partir do momento da alça ascendente, eu não tenho mais transporte de água. Eu só consigo mexer em quem? Nos solutos. Nos íons, basicamente. E aqui eu vou ter um bocado de bomba de íons jogando o íon que estava aqui dentro para fora. Então aqui eu tenho um grande transporte de íon que vai fazer o que com esse líquido que está aqui dentro? É um líquido muito concentrado, que quando ele desce aqui ele está concentrado. Por que está concentrado? Porque absorver a água. Ele está muito concentrado e na parte ascendente eu começo a reabsorver o íon, puxar esse íon de volta, para tornar esse líquido aqui diluído de novo. Tá, Kainan, mas se eu puxo o íon, por que a água não vai junto? Porque a parte ascendente é impermeável à água. Não passa água aqui, tá bom? Só passa íon. Então, vou começar a reabsorver esse íon, o que vai diluir a minha urina. Agora vamos para a imagem complexa, que assusta todo mundo. O que é que eu estou falando aqui em amarelo? Parte descendente da alça de Henle. Parte ascendente da alça de Henle. A descendente, permeável à água. A ascendente, impermeável à água. Tá bom? Então vamos seguir o caminho da alça de Henle e depois a gente volta pelo vaso. E aí a gente vai entender também porque se chama mecanismo de contracorrente. É um mecanismo muito, muito inteligente do nosso corpo. Aqui a gente colocou números, tá? Lá o que estava em azul e vermelho, aqui a gente tem números. Esse números está relacionado à concentração. Quanto maior, mais concentrado. Quanto menor, mais diluído. Aqui a gente inicia com a média de 300, na parte descendente.
Como a parte descendente ela é permeável à água, eu começo a reabsorver água. Olha a água aqui saindo, azul. Está saindo e está indo para onde? Para o vaso. Aqui a gente tem um vaso que passa perto da alça de rede que a gente chama de vaso reto. Ou vasa reta. Então eu pego essa água que está aqui dentro e jogo para o vaso. Jogo para o vaso, jogo para o vaso. O que é que está acontecendo quando, se eu estou tirando água da alça de Henle? A alça de Henle está ficando mais concentrada. É aqui, 1200. Está muito mais concentrado do que estava aqui no começo. E o vaso reto, em oposição, está se diluindo. Então ele vai subindo e vai se diluindo, tá bom? Então nota que o fluxo é oposto, por isso que a gente chama de contracorrente. Enquanto o líquido aqui está descendo, aqui está subindo. E aí esse líquido que aqui estava concentrado vai diluindo e o que estava diluído vai concentrando. Ó, contracorrente, eles estão opostos. Ele só para de reabsorver água quando eles se igualam. 1200, 1200, está igual. Beleza? Na parte ascendente começa a agir as bombas. Eu começo a reabsorver os íons. Ó, essas fórmulas geométricas aqui são os íons. Eu pego o íon daqui e jogo no vaso. Pego o íon, jogo no vaso. Pego o íon, jogo no vaso. Porque aqui a água não segue, aqui a água bloqueada. Impermeável à água. Tá bom? Então, é através desse mecanismo que eu concentro o vaso. Eu pego esse íon da parte ascendente e vou jogando dentro do vaso, para que aqui ele possa estar concentrado e possa reabsorver a água. Esse é o mecanismo de contracorrente. Eu desço jogando água, subo jogando o íon, para que no vaso ocorra o oposto. Ele vai primeiro se concentrar, para depois se diluir. Além disso, na parte ascendente da alça de Henle, eu joguei o soluto para o vaso. Joguei. Mas eu também estou jogando para onde? Para fora, para o intestício, para a medula renal. Isso está concentrando a medula renal para fazer o que a gente falou? Para permitir a reabsorção de água. Eu estou fazendo aqui 3 coisas ao mesmo tempo, cara. Eu estou diluindo a minha urina, porque ela está aqui 100, ela está mais diluída do que ela estava no começo. Eu diluo minha urina. Eu mantenho a concentração sanguínea, porque primeiro o sangue reabsorve íon, depois ele reabsorve água. Então no final fica elas por elas. Eu diluo a urina, mantenho a concentração sanguínea e concentro a minha medula. O mecanismo de contracorrente ela consegue fazer essas 3 coisas ao mesmo tempo. Para isso, ele precisa de todas essas especificidades. Que o fluxo seja contrário, que a parte descendente seja permeável e que a ascendente seja impermeável à água. É um mecanismo. Não é simples de entender, mas eu acredito que essa explicação fique um pouco mais fácil. Tá bom? Então, se precisar, vê de novo para que a gente possa entender um pouco melhor e não ficar dúvidas sobre esse sistema. Ok? Vamos citar um pouco aqui sobre a parte do controle ácido-base, tá bom? Para que a gente possa entender. A gente falou disso na parte de fisiologia respiratória. Lembra da solução tampão? Só que a fisiologia respiratória age na onde? No CO2. Aqui a gente vai agir do outro lado da equação, através do hidrogênio e do bicarbonato. Como é que o rim controla isso? Reabsorvendo ou secretando essas substâncias. Então, se eu secreto hidrogênio, eu estou fazendo o quê? Eu estou aumentando o pH, estou deixando menos ácido. Se eu reabsorvo esse mesmo hidrogênio, eu estou deixando mais ácido, estou diminuindo o pH. E o bicarbonato? Lembra que o bicarbonato neutraliza o hidrogênio. Então, se eu reabsorvo o bicarbonato, eu aumento o pH, porque eu estou neutralizando o hidrogênio, eu estou diminuindo a quantidade de hidrogênio livre. Se eu secreto o bicarbonato, eu vou diminuir o pH, porque eu estou aumentando a quantidade de hidrogênio livre. Então é assim que o rim funciona no controle do ácido base. Ele vai reabsorver ou secretar hidrogênio ou bicarbonato, baseado na concentração, baseado na quantidade de que a gente precisa. Se o corpo ele está em um processo de acidose, ele está com pH muito baixo, ou se ele está no processo de alcalose, está com pH muito alto.